Depois de 1 ano, 3 meses e 27 dias, nós chegamos ao último sermão do Evangelho de João. Vamos todos ao capítulo 21 deste precioso Evangelho e atentos, peçamos ao Senhor Deus que fale ao nosso coração e nos instrua nessa noite. Afinal de contas, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. João capítulo 21 nos diz assim, o Senhor por sua palavra. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos
Amém. Vamos orar. Senhor, Deus da palavra, bendizemos o teu nome, porque aprove ao Senhor nos permitir encerrar mais um ciclo de exposições continuadas. Como fomos alimentados, esclarecidos, como fomos corrigidos e enchidos de esperança, como os nossos olhos têm aprendido a considerar mais e mais, em mais alta conta, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, Senhor, como fizeste durante todo este percurso, uma vez mais, fala-nos ao coração. Confiamos no poder e na profundidade de tua palavra. Sabemos que é o mesmo poder que fez com que as coisas que não existiam passassem a existir, bem como é o mesmo poder que sustenta todas estas coisas que vieram à existência. Portanto, Senhor, dá-nos a graça de não sermos meros bons ouvintes, mas operosos e interessados praticantes daquilo que o Senhor nos tem instruído de modo tão fiel. Faz assim, ó Deus, e alimenta e apacenta as tuas ovelhas. Nós te pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém. Você conhece a força da sua própria fé? Quão bem nós conhecemos algo assim? Mas por que a pergunta? Nós lidamos com um personagem que achava que tinha pleno conhecimento da força de sua própria fé, a saber, Pedro. Foi exatamente este Pedro que no capítulo 13 de João disse: "Por ti darei a minha própria vida." Pedro estava certo de que seguiria Cristo até o ponto limite, aonde todos os outros discípulos hesitariam em seguir. Mas poucas horas depois, nós sabemos o que aconteceu. Pedro miseravelmente nega a Cristo e então fracassa de modo profundo em sua fé. João 21 nos situa exatamente no desfecho disso. O texto funciona como uma espécie de epílogo, ou seja, aquilo que vai encerrar tudo aquilo que tem sido aqui levantado por João. O Senhor vai resolver as últimas pendências, por assim dizer, e tratar os corações que ainda necessitam ser tratados desde a sua ressurreição. No capítulo 21, então, meus irmãos, nós somos situados exatamente depois deste fracasso de Pedro. Mas notem, o texto não fala simplesmente sobre Pedro, de como o Senhor Deus o havia restaurado. O texto fala que junto às águas, aonde Pedro um dia fora chamado, junto com os outros, aqueles que compõem a cena permanece exatamente o que são. O Senhor, o Deus da glória, o Rei dos reis, é aquele que continua sustentando as suas criaturas. As suas criaturas continuam necessitando exatamente das mãos e do sustento que vem do Senhor. A grande questão que João aqui, meus irmãos, nos propõe é exatamente como um discípulo que falhou de maneira tão miserável pode voltar a seguir a Cristo com consistência. Como alguém que fez o que fez e de maneira tão hedionda se negou ou negou a Cristo, poderia voltar a segui-lo. E mais, se ao negar a Cristo ou se ao fracassar, obviamente a fidelidade que se pensava ostentar escorreu-se entre os dedos, quanto de fidelidade seria necessária ou deve ser necessário para seguir a Cristo de fato até o fim? O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que João nos ensina que não é a força da nossa fidelidade que sustenta o nosso seguir a Cristo, que sustenta o discipulado, mas é a graça do Cristo ressurreto que nos encontra, que provê para nós, nos restaura e nos conduz. O texto não vai se concentrar no Pedro restaurado e agora fiel, que seguirá a Cristo até o fim, como alguém que recebeu uma injeção de ânimo ou nova força da parte de Deus e, portanto, poderá cumprir sua missão.
Não, meus irmãos, não é a força da nossa fidelidade que sustenta o nosso discipulado ou a nossa caminhada para Cristo, mas é a graça do Cristo ressurreto que encontrou aqueles homens aqui, que os restaura e que os conduz. Note que o texto ele aponta todo para o próprio Cristo. Embora Pedro seja citado muitas vezes, embora o próprio João seja citado algumas, mas o texto mostra exatamente como o Senhor se aparece ou se apresenta como sendo o soberano sobre as ações. É Ele que, desde o começo e agora também no fim, toma as iniciativas. É Ele que, monergisticamente, ou seja, baseado em si, em sua própria vontade, e não entre uma cooperação entre Ele e o ser humano, alcança quem deseja alcançar. Isso transparece para nós, meus irmãos, em uma cena que parece não nos dizer isso. Exatamente numa cena ou num cenário idílico, meio que paradisíaco, junto ao mar de Tiberíades, numa manhã aonde um café da manhã é servido pelo próprio Senhor. É exatamente, meus irmãos, nesse contexto que o Senhor mostra que é Ele que vai ao encontro daqueles que dependem dEle. É exatamente isso que João nos ensina aqui, meus irmãos. Depois disto, ele vai dizer no verso 1, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Perceba que a ideia aqui para a expressão manifestar aponta exatamente para esta perspectiva ou para o ato do Senhor fazer-se conhecido, tornar-se conhecido, revelar-se então aos seus. É exatamente essa palavra que vai aparecer no final desta primeira parte, no verso 14. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Portanto, essa moldura, o Senhor toma a iniciativa em ir na direção, ou ir em direção aos que dependem dele. Não é Pedro, não é Tomé, nem qualquer outro que vai em direção ao Cristo ressurreto, mas o Senhor da glória, ressurreto ao terceiro dia, que vai ao encontro dos seus discípulos. João nos situa na cena, nós estamos junto ao mar de Tiberíades, mas nós não podemos ser apressados como alguns são, em concluir algumas coisas que o texto por si só não nos dá fundamento para afirmá-las. Alguns, então, meus irmãos, diante do que o texto nos diz, do verso 1 ao verso 3, parecem presumir ou presumem que o que está acontecendo aqui é uma espécie de crise vocacional. Os discípulos estão meio que a esmo, meio que abandonados, e agora se veem voltando às suas práticas antigas, aos seus serviços anteriores como pescadores. É como se eles não tivessem alguma direção ou algum direcionamento do Senhor, e então passam a como que desejar voltar atrás, ou por falta de uma orientação correta da parte daquele que um dia os chamou. Então eles parecem voltar à sua condição anterior. Não se trata disso, meus irmãos. O texto simplesmente afirma que estavam juntos 7 discípulos. E que estes 7 discípulos juntos, então, eles decidem que simplesmente irão pescar. É exatamente o que nos dizem os versos 2 e 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. O que os outros também não apenas concordam, mas seguem ao próprio Pedro. Mais uma vez, irmãos, esse não é um texto que a essa altura nos mostra que os discípulos estão pensando em retornar à sua vida e ocupação antigas. E Cristo então irá resgatá-los. Não se trata disso. Há homens, discípulos de Cristo, juntos no contexto, que simplesmente desejam pescar e assim o fazem. O texto mostra que todo esse desejo e toda essa ação se manifestou completamente infrutífera. Afinal de contas, no final do verso 3, João nos diz que eles saíram, entraram no barco, mas depois de uma madrugada inteira, de uma noite inteira de pescaria intensa, o resultado foi 0. Nada apanharam. O que acontece, de fato, como algo revelador aqui, meus irmãos, é exatamente o que, a partir do verso 4, João nos narra. Que ao amanhecer o dia, Cristo está exatamente na praia. Todavia, e essa expressão pesa, o que estabelece João como um contraste é que os discípulos não reconheceram que era ele. Se esforçando e trabalhando, mas sem nenhum resultado,
E o Senhor Jesus Cristo nos mostra que a partir da iniciativa dele e de sua palavra, a provisão é concedida àqueles homens. Nota, irmãos, embora o texto não nos permita concluir que há uma relação obrigatória e direta entre esses dois momentos, o que é certo ou que podemos afirmar é que aqui há pelo menos ecos do que acontecera lá no início. Nós temos o cenário onde uma pesca acontece no mar, nós temos Cristo chegando junto à praia, falando com aqueles homens que haviam passado uma madrugada toda de serviço, mas sem qualquer tipo de recompensa, não haviam pegado peixes. Esse Cristo, então, os direciona com uma palavra específica e os peixes aparecem nas redes. Os ecos de um ambiente que nós já vimos em outro lugar, o início do comissionamento daqueles homens narrado pelos outros evangelhos. A cena que é descrita, disposta, para que nós entendamos nas entrelinhas que o ambiente é algo que já vi essa cena em outro lugar, é algo em algum nível já percebido ou discernido ou experimentado, familiar sobre aqueles discípulos. O mesmo acontece. O que acontece lá no início, aqui, de alguma forma, ainda que não em todas as linhas, também é percebido no texto. A reação característica de Pedro é vista novamente. Quando o Cristo que os ordena lançar a rede, assim o faz, esses homens o ouvem. E quando as redes se enchem de peixes, um milagre acontece. E essa é a assinatura pela qual o discípulo amado João reconhece. No verso 7 é dito, veja, é o Senhor. Agora ele não é mais desconhecido. Em virtude daquilo que acaba de acontecer, João conclui, vejam, é o Rei, é o Senhor, é o próprio Filho de Deus. Diante daquilo que acabaram de ouvir, então Pedro demonstra comportamento característico, algo de sua própria natureza, nos diz que ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Ele nem sequer espera retornar à praia com os outros discípulos, ele lança-se na direção do próprio Senhor. A ideia aqui, irmãos, porque se havia despido, não significa dizer que aqueles homens pescavam sem qualquer roupa, não significa isso. Mas eles não pescavam com todo o seu traje. João então recompõe-se no seu traje, lança-se ao mar para que possa ir ao encontro do Senhor. Note aqui, irmãos, o que João nos diz é que Pedro não foge de Cristo. O último momento particular entre ambos foi um tremendo e sonoro fracasso. Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes. O texto nos mostra, meus irmãos, que o problema de Pedro não era falta de amor pelo Senhor, e tampouco é o seu problema aqui. Ele ama ao seu rei. Apesar de tudo, o seu fracasso não extinguiu o seu amor por Cristo. O problema de Pedro é outro. Era a sua impetuosidade que refletia ou espelhava toda a sua sensação de autossuficiência e que, portanto, então, o fizera cair em suas próprias palavras. Pedro vai, então, ao encontro de Cristo, os outros chegam à margem e, quando saltam em terra, o que o texto nos diz é que o Senhor não depende daquilo que os discípulos pegaram para que, então, as necessidades deles pudessem ser satisfeitas. Quando eles ancoram em terra, nos diz o verso 9, que eles viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Jesus que toma a iniciativa é o Jesus que não depende daquilo que eles conseguiram trazer. A suficiência está nele e tudo aponta para isso. Eles são servidos pelo Senhor depois de uma noite intensa de trabalho e que agora mostra-se bem-sucedida por causa da presença de Cristo. Cristo prepara-lhes uma refeição, um de jejum.
Cristo chama-os à sua presença, Cristo convida-os a comer com ele, Cristo os serve. No verso 12, vinde e comei. O verso 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Vinde e comei. Aquele que havia morrido, mas agora encontra-se ressurreto, continua sendo o Senhor que fala, que provê e que recebe os seus à mesa. Nada muda em relação ao Senhor e à sua natureza, nada muda em relação ao Senhor e à sua própria glória. Agora note, João nos descreve ou utiliza um verbo, uma expressão aqui que nos faz perceber que possivelmente o ambiente não parece ser de uma refeição cheia de descontração e de conversas, mas há um peso e uma solenidade envolvidas. O verso 12 nos diz: nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Como eu havia dito, há um ar, uma atmosfera diferente aqui, algo solene acontecendo. Não é que aqueles homens têm dúvida sobre quem está diante deles. O que está acontecendo aqui é exatamente o seguinte: 7 homens diante daquele que viram morrer e que agora está vivo, preparando-lhes uma refeição, preparando-lhes alimento. A ideia é: ninguém ousava perguntar-lhe, porque obviamente se tratava do Senhor deles aqui. Portanto, a ideia do ousar tem a ver com esse aspecto ou sensação de embasbacar diante daquele que está diante. Ele estava morto, ressurgiu e agora prepara alimento em nossa presença. Tudo isso aponta, irmãos, mais uma vez, para a ideia da suficiência de Cristo. E Cristo sendo exatamente o fundamento pelo qual o nosso discipulado ou o nosso caminhar na fé se fundamenta e sustenta. Veio Jesus, tomou o pão, e lhes deu, e de igual modo o peixe. Ora, o discipulado não nasceu naqueles homens, não começou com aqueles homens, não se fundamenta na suficiência daqueles homens e não continuará pela suficiência deles. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Não significa dizer que Cristo havia se manifestado apenas 3 vezes até aqui, mas em relação a estes discípulos, sim, a terceira vez. João nos mostra que a fé destes homens é edificada, é fundamentada não sobre boatos, mas exatamente na manifestação do Cristo ressurreto diante dos olhos deles. Portanto, como eu havia dito, não se trata de homens com crise vocacional, pensando em abandonar o ministério e voltar à pescaria, e que são agora resgatados por Cristo na praia. Não, absolutamente não. São homens que, em virtude da circunstância narrada por João, experimentam aquilo que todos os discípulos do Senhor, que todo o povo de Deus experimenta como necessidade fundamental: sermos achados, sustentados, mantidos e preservados pelo Cristo suficiente. Cristo vem ao encontro daqueles que dependem dele. A vida do discípulo continua dependendo exatamente da iniciativa e da provisão do Cristo ressurreto. É Ele que vai até eles, é o Senhor que chama, é o Senhor que os alimenta, é o Senhor que inclusive distribui o alimento. Mas nós devemos ficar atentos, meus irmãos, porque mesmo sabendo o conceito de autossuficiência,
ou lidando com isso de um modo teórico, podendo discerni-lo. Há certas situações onde formas sutis de autossuficiência espiritual são abrigadas em nosso coração e moldem o nosso pensar. Do tipo assim, depois de tanto tempo eu já deveria conseguir. Depois de tanto tempo eu já deveria vencer isso. Eu já deveria ter conseguido superar aquilo. Veja, eu já deveria conseguir ser um marido melhor, uma pessoa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cristão melhor. É óbvio, há certamente um crescimento que enche o nosso coração de expectativa em relação a esses frutos, e o Senhor requer isso de nós. Mas eu falei autossuficiência espiritual em entrelinhas ou em níveis sutis, daquele tipo que levanta questões assim, que aponta para um crescimento fora da graça do Senhor. Nós nunca, irmãos, nenhuma das ovelhas de Cristo, absolutamente nunca, chegaremos ao ponto em que nós poderemos dizer: agora eu consigo seguir sem precisar de Cristo, como eu precisava lá atrás. Agora eu consigo seguir sem precisar que Cristo me sustente muito. Agora eu consigo caminhar. Maturidade não é independência progressiva de Cristo. É dependência cada vez mais consciente dele. Portanto, cuidado, essas questões são úteis. Eu já deveria superar aquilo, eu já deveria ser mais maduro nisso, eu já deveria conseguir caminhar sozinho nisto. Elas têm o seu lugar, desde que elas não suscitem em nosso coração qualquer tipo de pensamento ou inclinação que nos faz concluir que é possível crescer a parte da graça do Senhor. Esses são níveis de autossuficiência que se apresentam de modo bem sutil, meus irmãos. Note que o texto, meus irmãos, também nos mostra que as nossas insuficiências podem ser dolorosas precisamente porque elas mostram o que nós somos, precisamente porque elas desnudam o nosso coração, sobretudo porque estas coisas desmentem a boa imagem que nós temos de nós mesmos. E sempre é doloroso nos depararmos com isso. Perceba, eu e você não apenas não gostamos de falhar, é mais do que isso. Nós não gostamos de descobrir que nós somos capazes de falhar. Pelo menos não na quantidade de vezes que nós pressupomos. Esses discípulos foram ao mar e passaram uma noite inteira de redes vazias. Só que redes vazias podem revelar muito mais do que simplesmente a ausência de resultados. Pode revelar o quanto nós esperávamos que a nossa própria experiência, que a nossa própria força, que o nosso próprio cuidado, que a nossa própria capacidade, que o nosso próprio esforço fossem suficientes para garantir os resultados. Notem, irmãos, a graça de Cristo não existe para completar uma lacuna em nós. Nós não caminhamos até certo ponto e quando não conseguimos mais ir adiante, suplicamos para que o Senhor Deus então nos leve ao degrau acima. Absolutamente não. Desde o começo até o fim, a vida permanece nele e suficiente apenas nele e sendo recebida apenas dele. O Senhor nos aponta isso num de jejum oferecido aos seus discípulos depois de uma noite de pesca fracassada. Ele continua a testa do governo de seu povo. Ele continua provendo para suas ovelhas. Ele continua sendo a razão da nossa existência. Ele continuará a nos sustentar até o fim. Agora, a cena focaliza mais especificamente em duas pessoas na cena. Como nós sabemos muito bem, Cristo e Pedro. Por isso que o texto nos passa a ensinar que o Cristo ressurreto confia o seu serviço a discípulos que a sua graça restaura. Depois de terem comido, nos diz o texto,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O que nós temos aqui, meus irmãos, é aquilo que certamente já ouvimos em outras situações. Pedro, que havia negado a Cristo, agora passa a ser tratado pelo próprio Cristo. Pedro agora passa a ser restaurado pela graça do Senhor e confirmado a partir da comissão que o próprio rei deste povo o incumbe de executar. São 3 perguntas que, de certa forma, equivalem às 3 negações que o apóstolo havia então proferido naquele lugar. Mas notem, o que há aqui são elementos de uma cena familiar, mais uma vez. Pedro se encontra diante de um interrogatório, de 3 perguntas, ou em 3 momentos em que perguntas são feitas a ele. E aqui, então, assim como lá, naquela noite fria, ele se achegou ali a algumas brasas para se aquentar junto aos soldados. O que nós temos aqui é, neste cenário, Pedro sendo interpelado por 3 vezes. Há uma espécie de correspondência aqui a nível de cenário. Cristo, obviamente, não indagará a seu discípulo para destruí-lo, pelo contrário, Cristo fará com que o coração dele seja direcionado exatamente para o ponto fulcral do seu fracasso. Como o Senhor faz isso? Perguntando-lhe e revelando-lhe o coração. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Essa é a primeira pergunta do Senhor. Note, amas-me mais do que estes outros? Se você lembra, Pedro havia professado uma fidelidade superior aos demais discípulos. Em Marcos, no capítulo 14, verso 29, Pedro havia dito assim: ainda que todos venham a tropeçar, eu jamais. Este mesmo Pedro, em João, capítulo 13, verso 37, diz: por ti darei a própria vida. Pedro havia professado sustentar uma fidelidade maior do que a dos outros. Por isso a pergunta de Cristo vai ao âmago, ao profundo do coração. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A resposta de Pedro é significativa, solene e verdadeira. Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Note, o que é de significativo aqui, irmãos, é que Pedro não volta a comparar a sua fidelidade com a de qualquer outro. Pedro se agarra no conhecimento perfeito de Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. O impetuoso e, por que não, soberbo Pedro mostra os efeitos da graça restauradora no coração por meio de uma resposta sincera e agora sim humilde. Cristo diz: apacenta os meus cordeiros. Note que isto vai se repetir. O padrão das 3 perguntas permanecerá. Cada pergunta termina numa comissão. Apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Apacenta as minhas ovelhas. Essa repetição, meus irmãos, ela é fundamental e precisa. Cristo mostra exatamente a delimitação do perímetro da ação de Pedro. As ovelhas são minhas, Pedro.
não suas. Eu morri por elas. Eu sangrei por elas, inclusive por você. João nos diz que Cristo pergunta-lhe uma segunda vez, agora não mais expondo no coração de Pedro uma suposta revelação de comparação. Cristo vai direto, Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta, então, agora segue-se de uma resposta igual, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o texto muda sensivelmente quando, pela terceira vez, Cristo pergunta a mesma coisa a Pedro. No verso 17 é dito, Simão, filho de João, tu me amas? Nos diz João que Pedro entristeceu-se, e a razão está aqui explícita pelo próprio comentarista inspirado, por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas, porque Cristo perguntou-lhe mais uma vez, Pedro entristeceu-se. O que está acontecendo aqui, irmãos? Por Pedro entristeceu-se, não conclua apressadamente. Pedro não está aqui achando-se injustiçado ou indevidamente exposto pelo Senhor. Não se trata desse tipo de entristecimento. A ideia aqui é mais profunda, irmãos. Pedro entristeceu-lhe, não porque simplesmente entristeceu-se, não porque simplesmente estava ouvindo perguntas repetidas e reiteradas. E de alguma forma estava já sem paciência, ou supondo que o Senhor o achava em falta. Pedro entristeceu-se, porque a terceira vez perguntada pelo próprio Cristo nos mostra que a repetição conduz Pedro exatamente para o cerne, para o lugar do seu fracasso. Ele havia negado a Cristo por 3 vezes. Ao responder a Cristo pela terceira vez, as coisas parecem voltar ao seu coração, a cena parece ser rememorada. Portanto, o entristecimento de Pedro corresponde à ideia de repristinar a sua própria queda e lamentar profundamente o que ele havia feito. Mas a resposta continua convicta: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O problema de Pedro, mais uma vez, nunca foi falta de amor por Cristo. O problema de Pedro está sendo tratado exatamente aqui. A graça o tem restaurado exatamente onde ele havia caído. Também, irmãos, é importante nós entendermos que Cristo não está aqui tentando fazer as coisas pegarem no tranco. Ele não está tentando animar alguém que é indiferente à própria fé e ao Senhor, não. Cristo está expondo o coração a fim de que ele seja devida e adequadamente tratado. Mas perceba, aquilo que só Cristo pode fazer, aquilo que só a palavra do Senhor pode fazer. Cristo não trata apenas o passado de Pedro, mas Cristo aponta exatamente para o futuro dele. Apacenta as minhas ovelhas. O passado não é soberano sobre o Senhor. Os pecados de Pedro não são soberanos sobre Cristo. Sim, houve um fracasso horrível, mas sim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro está sendo restaurado pelo próprio Senhor e comissionado por ele para atuar como pastor do rebanho, confiado pelo Senhor Jesus. Há uma diferença, meus irmãos, entre dizer que o nosso pecado não importa, o que eu fiz não tem tanta intensidade, consequência ou importância assim, e confessar que o pecado não é soberano. A primeira afirmação despreza a santidade de Deus. O meu pecado não importa, não tem tanta consequência assim, etc, etc. A segunda despreza exatamente a grandeza da graça do Senhor. Pedro não podia voltar no tempo, Pedro não podia apagar a sua negação, Pedro não podia tratar aquilo que havia acontecido como algo insignificante, mas a negação de Pedro não se revestiu agora de autoridade
para negar a graça e a eficácia da obra e do poder de Cristo que restaura pecadores. Meus irmãos, isso é importante. Há fracassos que nós cometemos, há pecados que nós cometemos que permanecem em consequências que nós lidamos até hoje. Há pecados, inclusive, que podem desqualificar alguém para determinados serviços. João não está nos autorizando a banalizar o pecado, sob o pressuposto de que a graça de Cristo cobrirá tudo. Então, já que é assim, não importa a forma como eu vivo. Não, longe disso, irmãos. João nos mostra que nenhum pecado do povo de Deus se torna senhor sobre Cristo. João nos mostra que a nossa esperança não está em olhar para trás e encontrar um passado sem manchas. Isso é impossível. A nossa esperança consiste naquele cuja graça é maior do que as nossas inúmeras manchas e maior do que o nosso fracasso. Simão, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes. Cristo frequentemente torna úteis em suas mãos aqueles a quem ele ensina a desconfiar primeiramente de sua própria suficiência. Pedro outrora havia imaginado que a sua coragem, o seu desprendimento, o seu coração impetuoso o distinguia dos outros e que de fato ele poderia sustentar todas as coisas baseado nessas características. Agora, ele recebe de Cristo as ovelhas do Senhor, depois de ter ele mesmo aprendido que também é uma ovelha que depende inteiramente da graça de Deus. Não, o fracasso não poderia ser utilizado por Pedro como retórica para exaltar uma suposta virtude. Não se trata disso. Pedro não poderia pretextar humildade diante da situação. Mas a autoconfiança quebrada pelo Senhor, essa pode gerar, pelas mãos de Deus, humildade. Quem conhece a sua própria necessidade, quem leva a sério as suas próprias limitações, tende a lidar de maneira diferente com as fraquezas daqueles a quem Cristo nos confia. Eu não falo apenas no contexto de serviço eclesiástico, ofícios, posições. Isso diz respeito a relacionamentos e as hierarquias que eles carregam consigo. Isso muda a forma como maridos olham para suas esposas. Isso altera a forma como esposas consideram seus maridos. Isso impacta o modo como pais olham e tratam os seus filhos e filhos a seus pais. Quem conhece as suas próprias limitações e quem leva a sério a própria necessidade de misericórdia tende a lidar de um modo diferente com as fraquezas daqueles a quem Cristo, de alguma forma, nos confia. Por fim, meus irmãos, o Cristo ressurreto, o protagonista da cena, é aquele que segue aqui nos mostrando, finalmente, que é Ele, como ressurreto, sentado à destra do Pai, perfeito e absoluto, quem sustenta os discípulos no caminho que soberanamente Ele determina para que eles percorram. Do verso 18 ao 23, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingis a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro havia ouvido pela 3ª vez: apacenta as minhas ovelhas, e agora o Senhor Jesus Cristo mostra exatamente o que acontecerá no futuro. João é claro em suas palavras. Cristo utiliza uma analogia ou uma figura para mostrar exatamente, veja no verso 19, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Essa expressão importa aqui. Não é só uma predição a respeito do que acontecerá, mas que aquilo que ocorrerá com Pedro
servirá para glorificar a Deus. Mas o que está acontecendo aqui? Por que essas palavras se encaixam, parece exatamente nesse momento do diálogo com Pedro? Jesus está retomando o diálogo e, de certa forma, a promessa deixada em aberto lá em João 13. Se você lembra, naquela ocasião em João 13, Cristo havia ouvido Pedro indagar a respeito: para onde vais? Cristo havia dito: para onde vou agora, não podereis seguir-me. Pelo que Pedro havia respondido então: eu seguirei a ti e darei a minha própria vida pelo Senhor. Horas depois, como sabemos, Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. O que está acontecendo aqui? Cristo retoma aquela cena e agora ele mostra a Pedro que, por meio do seu próprio poder, o poder do Cristo ressurreto, aquele que governa e sustenta os passos dos seus, Pedro sim irá aonde Cristo foi. Ele morrerá, mas com a certeza de que não haverá qualquer milímetro de hesitação. O Senhor garantirá que ele não negará novamente. Agora Jesus garante que Pedro seguirá até o fim, até a morte, sem hesitação, para a glória de Deus. Ele havia dito: eu te seguirei até o fim, por ti darei minha própria vida. Cristo agora diz: pois bem, agora isso acontecerá. Não baseado em teu ímpeto, não baseado em tua força, mas com base na minha mão que preserva e direciona todas as coisas. E por meio disso a glória de Deus será afirmada. Cristo está aparando as arestas e fechando os parênteses que estavam supostamente em aberto. Por isso, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aquele que havia negado por 3 vezes, agora ouve de Cristo a ordem para seguir-lhe. E a ordem mostra que o discípulo não sustenta a si mesmo, mas é sustentado por aquele que o chama: segue-me. O desfecho poderia ser perfeito, no sentido de encontrarmos um Pedro que, diante daquilo que o próprio Cristo declara, comporta-se de uma forma, pelo menos segundo a nossa expectativa, mais adequada. Mas diz o verso 20, então, que Pedro olha para João. Viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. E no verso 21, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a ele? O homem que tem o seu coração tratado e que é restaurado pela graça, mostra as suas próprias fraquezas, como nós também temos. Num momento tratados pelo Senhor, num outro momento, então, quase que resvalando os pés. Pedro parece ser movido por um tipo de curiosidade ou indagação. O caminho dele, como é que vai ser? Bom, eu sei que eu morrerei por ti. Mas e quanto a ele? O caminho dele vai ser como o meu caminho? O que acontecerá com ele? Cristo não satisfaz as nossas inquietações duvidosas, assim como não satisfaz a de Pedro. A resposta de Cristo é direta. Veja, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a mim, segue-me. Em outras palavras, não é que nós temos aqui um Cristo ignorante e rude. Não se trata disso especificamente, irmãos. O que acontece aqui é que, pelas palavras de Cristo, o que está apontando é que Pedro não precisa conhecer o caminho de João para obedecer ao caminho que o próprio Senhor designou para que ele percorresse.
Aquilo que o Senhor havia dito causou um certo ruído entre aquelas pessoas que passaram a concluir que João nunca morreria. Mas o próprio João fez questão de dizer: Cristo não disse isso. Cristo disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Pedro não precisa conhecer os caminhos, a providência do Senhor, para então dizer assim: bom, agora eu obedeço a ti. Notem, irmãos, que João aqui nos mostra o elemento da comparação com o detalhe. A comparação aparecendo como uma forma sutil de resistirmos aos direcionamentos da providência que Cristo nos dá. E quanto a este, Pedro parece tirar o foco de si mesmo e apontar agora para outra pessoa. Será que eu e você não funcionamos assim? Diante das nossas próprias dificuldades, em momentos meio que desconcertantes, nós não temos a tendência de olhar para o outro e dizer assim: por que a vida dele parece mais fácil, Senhor? Por que aquela família não atravessa o que eu passo? Por que, Senhor? Por que aquela igreja cresce de uma maneira diferente? Por que parece que as coisas todas dão certo lá? Por que, Senhor, que o Senhor concedeu a ele o que não deu a mim? Por que, Senhor? Note, nem sempre teremos essas perguntas respondidas pelo Senhor. Por quê? Porque isso não importa. Isso é a vontade soberana de Deus sendo descortinada diante dos nossos olhos e nós nada podemos fazer e o Senhor não tem qualquer necessidade de explicar aquilo que faz ou deixa de fazer com o barro, sendo ele o oleiro. Nós não precisamos conhecer as vias, os caminhos, as vidas, os desafios, as alegrias dos outros para confiar no Senhor que designa para nós e determina os nossos próprios caminhos. Por isso, as palavras de Cristo, na verdade, devem consolar o coração de Pedro, assim como os nossos corações. Ao dizer o que disse, Cristo está dizendo, meus irmãos, que nós podemos confiar na soberania dele. Porque a despeito de qual seja o nosso caminho, aquele que governa o nosso caminho é nada mais nada menos aquele que deu a sua própria vida por nós. Nós podemos confiar nele. A soberania do Senhor nos mostra que, Pedro, haverá alguém que te levará exatamente para um lugar que tu não queres ir. Essa soberania, irmãos, não é uma declaração fria e impessoal de uma força do acaso, mas é a providência do Deus Santo, bom, justo, compassivo, que deu a sua própria vida pelo seu povo. É o governo do bom pastor ressurreto ao terceiro dia, conduzindo todas as coisas. O mesmo Cristo que determina o fim de Pedro, assim também como determina o nosso, já demonstrou na própria cruz o caráter do seu amor. O Senhor dos Senhores não precisa provar nada para mim e para você. Nós devemos confiar que a soberania dele não é impessoal, não é fria, mas é a manifestação da sua própria natureza e atributos. Sobretudo para nós, que ao professarmos a fé que dizemos professar, assumimos que o conhecemos. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Como João encerra o seu evangelho? Com 2 versos. Este é o testemunho, ou melhor, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João encerra o seu evangelho deslocando a atenção daquilo que a cena acaba de nos mostrar
para o testemunho que elas devem apontar e chegar até nós. Nós não estivemos naquela praia ao amanhecer. Nós não vimos a rede cheia e nem ajudamos aos discípulos a trazerem os peixes para a areia. Os nossos olhos não viram as brasas e a refeição sobre elas. Nós não comemos os peixes e os pães que Cristo deu àqueles discípulos naquele dia. Nós não ouvimos pessoalmente o Senhor dizendo a Pedro: segue-me, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia o meu povo. Mas João disse: aquele que viu estas coisas e dá testemunho, diz que o testemunho relatado é verdadeiro. A mesma finalidade declarada no capítulo anterior, meus irmãos, no capítulo 20, a expressão acontece de forma semelhante. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Por que isso é importante? Porque João 21 não termina exaltando a recuperação de um apóstolo outrora quebrado. João 21 nos mostra, em seu encerramento, a própria suficiência de Cristo para um discípulo como Pedro. A suficiência de Cristo para discípulos como nós. Pedro prometeu fidelidade e fracassou. Nós prometemos comprometimento e fracassamos. Enquanto Pedro fracassa e nós também sucumbimos, Cristo permaneceu fiel. Pedro não podia restaurar a si mesmo, embora nós tentemos alguma coisa semelhante, também não o podemos. Cristo vai ao encontro de Pedro, Cristo vem ao nosso encontro e nos restaura. Pedro não era dono das ovelhas, assim como nós não somos donos daqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade. Cristo era. Pedro não governava o seu futuro, tampouco João, e nem mesmo nós, meus irmãos. Cristo governa os destinos, o futuro de Pedro, de João e os nossos. Aquele Pedro não conseguiu sustentar as suas próprias palavras, a sua própria promessa, mas Cristo sustentou sua palavra até o fim. Portanto, é assim que o texto termina. A palavra final do capítulo, irmãos, ou a ênfase final do capítulo 21, não é torne-se forte o bastante para nunca falhar. A tônica, a força, a impressão final é exatamente: ouçam o chamado daquele que morreu, mas ressuscitou, e que permanece fiel e suficiente aos seus discípulos. Afinal de contas, este diz: segue-me. Não é apenas a restauração de um homem, mas é quem o proporcionou restauração. Não é simplesmente alguém que é reconduzido, por assim dizer, ao governo e o pastoreio do rebanho de Cristo, mas é aquele que com graça o proporcionou isso. Assim também encerramos aqui, meus irmãos, entendendo que nem de longe somos protagonistas de nossas próprias vidas e das cenas que o Senhor nos coloca ou nos insere. Mas que, a despeito de onde nos encontrarmos, os nossos corações devem firmemente olhar e crer não em nossa capacidade de não falhar, mas sim naquele que morreu, mas ressurgiu, e que permanece suficiente até o fim e por todo o sempre. Nós sabemos que o testemunho de João é verdadeiro, porque o Espírito nos fala ao coração. Nós temos o testemunho da própria Escritura, que nos faz estarmos em uma praia, em uma manhã, embora nunca tendo pisado naquele lugar, que nos faz acompanhar um diálogo restaurador, embora nunca tenhamos ouvido ipsis literis aquelas palavras, que nos fazem confiar que o nosso futuro, a nossa vida, encontra-se nas mãos de Deus, mesmo às vezes duvidando daquilo que acontecerá. Portanto, meus irmãos, Igreja de Cristo, olhemos para Cristo
Ele é o suficiente, não nós. Ele é a nossa fortaleza, não nossas próprias cogitações. Ele é o Senhor dos senhores, a quem temos tido o privilégio de servir e seguir. E que seja assim, por todo sempre. Vamos orar. Deus da graça, a tua palavra é a verdade. Nós não precisamos de experiências extraordinárias ou situações que muitos julgam ser